Uniclac. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para ministrar para vocês aí mais uma super aula. Essa aqui não é uma aula comum, essa aqui é uma aula completa. É claro que é um conjunto de aulas que nós iremos abordar este assunto, teoria da motivação. Motivação, né? Motivação é um assunto que eu, professor Luiz, eu acho muito subjetivo, porque varia muito de interpretação, de pessoa para pessoa, de situação para situação, e eu vejo que esse assunto é muito cobrado em provas, né? Muito cobrado em provas. Este assunto aqui é um assunto que muito subjetivo, é diferente quando você estuda a Constituição Federal, por exemplo, está lá no artiguinho, né? Esse aqui não está lá no artiguinho, isso aqui são várias teorias. Então, professor, eu montei uma estratégia pedagógica que estou super motivado, motivo para a ação, estou bastante motivado com o resultado, porque eu acredito que eu encontrei aí a fórmula mágica para que vocês nunca mais errem questões de motivação em provas de concurso. Por quê? Qual é a minha estratégia pedagógica para a gente abordar esse assunto? Lembrando que este assunto é cobrado em quase todos os concursos. Quando tem lá gestão de pessoas, alguma coisa pode cair nessa prova, gente, dessa aula aqui, com certeza. Está lá, gestão de pessoas, isso pode cobrar. Qual que é a minha estratégia vencedora nesse sentido? Eu vou fazer essa aula para vocês de motivação, que é uma aula geral, e o professor dividiu, tá certo? Inclusive, já gravei todas essas aulas, as grandes teorias motivacionais existentes. Por quê? Porque todas as bancas de concurso vão elaborar as questões de prova com base nessas teorias motivacionais. Ah, professor, já estudei essas teorias, sim. Se você já estudou lá a nossa aula de teoria comportamental, nós temos uma introdução, como essa aula nossa de motivação, e nós temos as 15 teorias comportamentais. Bacana, é isso mesmo, está lá. Se você estudou a nossa aula dos grandes teóricos de gestão de pessoas, nós temos lá os 15 teóricos, as 15 teorias, e essa aqui é a aula de motivação, com certeza. Ou seja, você tem que assistir todas essas aulas em sequência, e essas aulas você consegue aí riscar do seu edital aí vários... Como assim riscar, professor? Quando o professor estudava para concurso, eu tinha lá o edital. Aí nós tínhamos lá o conteúdo programático, né? Está lá. Teoria comportamental, passava um risco, né? Estudava, né? Temos lá, teoria da motivação, passava o risquinho. Ou seja, é o mesmo conteúdo que você aprova, o mesmo estudo, o mesmo assunto que você aproveita aí para outros assuntos do seu edital. Então vem comigo, teoria da motivação, né? Quando a gente fala motivação, é muito fácil. É o motivo para agir. Qual que é o motivo que você tem para ter determinado comportamento? Então isso que vem a ser a motivação. E essa motivação, aí que vem o X da questão, que você tem que entender, essa motivação, ela está resguardada em teorias. E nós temos aí várias teorias de motivação que vêm estudar esse motivo que vai levar a determinar, o motivo que você tem que vai levar um comportamento para atingir determinado resultado específico. Então, motivo para ação. São 15 aí teorias de motivação que o professor separou para vocês. Então, vem comigo né? Aqui. Quando a gente fala em motivação, teoria da motivação, a gente vai estudar as teorias de motivação existentes, né? Mas eu já disse isso, vale a pena vocês assistirem primeiro, tá? A aula do professor Luiz, onde a gente fala da teoria das relações humanas. Por quê? Porque nesse momento, com o Elton Maia, com a experiência de Hal Thorne, que trouxe o elemento pessoas para dentro da organização como um ativo, algo que vai ser o que vai ser estudado. Em consequência, logo depois dessa teoria, um tempo depois surgiu uma outra teoria, que é a teoria comportamental. E essa teoria comportamental, gente, tem tudo a ver com a motivação. Tem tudo a ver com a motivação nessa escola comportamental. Professor, por quê?
Comportamental. Essa escola, na minha opinião, é uma das escolas mais completas e mais eficientes existentes na administração do campo de estudo. Comportamento, ou seja, vai estudar o comportamento do indivíduo nas organizações e, nesse estudo do comportamento dos indivíduos, vai analisar qual o motivo que o cara teve para ter determinado comportamento, determinada postura. Determinado motivo, ou seja, motivação, né? Motivo para a ação, né? Motivo, né? Motivo para a ação, né? Tá aí para vocês esse assunto aqui. Nesse sentido, a teoria comportamental, né, é a teoria que nós temos aí mais teóricos da teoria de gestão de da administração geral. Nós temos aqui cada um deles. Por exemplo, temos Maslow, que diz o seguinte: a teoria da motivação, ele vai chamar o quê? Hierarquias das necessidades, né? É uma teoria de motivação que tem uma aula específica, né? E nós vamos estudar esse cara aqui, né? Segundo o livro do professor Maximiano, tá? Professor Maximiano, nesta aula aqui nós teremos duas grandes referências, o professor Idalberto Chiavenato e o professor Maximiano. Tá? São os dois grandes teóricos aí utilizados por diversas bancas de concurso. O que ele fala lá, professor Maximiano? Palavra motivação. Deriva do latim motivus movere, que significa mover. Indica processo pelo qual um conjunto de razões ou motivos explica, induz, incentiva, estimula ou provoca algum tipo de ação ou comportamento humano, ou seja, um motivo para agir, para se mover, né? Eu digo para vocês uma coisa muito claro, gente. Todos se movem por causa de um motivo, tá? Às vezes você nem entende qual que é esse motivo, mas o motivo existe, né? Então, e o gestor, a liderança, as organizações, elas querem saber desses motivos e querem fazer a gestão por isso que esse assunto é importante no concurso, né? O comportamento humano é sempre motivado, tá? De novo, o comportamento humano é sempre motivado. Por isso que nós temos aí diversas teorias da administração, diversas teorias de gestão de pessoas que vai estudar o motivo da ação. Em áreas especializadas, a palavra motivação adquire significados específicos. Exemplo, a motivação do consumidor refere-se às razões que levam ao comportamento de comprar, né? Ou seja, motivação é um assunto bastante amplo, né? Então, motivação humana, né? Primeiro, a escola que veio estudar a motivação humana é a teoria comportamental. Segundo, só a teoria comportamental? Não. Aí nós temos uma teoria que faz parte da escola da teoria da abordagem comportamental, que é o desenvolvimento organizacional, DO. Então, motivação humana, né? Esse é o estudo. Então, o que nós vamos estudar? Nós temos aí 15 aulas, tá? Nas 15 aulas a gente vai estudar cada aula uma teoria específica e cada teoria dessa você vai perceber a diferença, que ela vai abordar o comportamento individual das pessoas, né? O estudo da motivação humana de acordo com uma situação específica. E dentro desse estudo do comportamento humano, né, nós vamos estudar o seguinte: o homem é um animal complexo, dotado de necessidades. Aí já vai a primeira dica para vocês. Quando a gente diz que o homem é um animal complexo, dotado de necessidades, nós vamos classificar essa teoria, nós vamos classificar as teorias de motivação chamada teoria de conteúdo, né? De conteúdo, né? Aí, teoria de conteúdo, né? Ou seja, o que vai motivar ele é uma necessidade que ele tem. Ao contrário, quando nós temos aqui um processo contínuo de satisfação, de substituição das necessidades. Nesse caso aqui, nós teremos um bloco de teoria de motivação, que é chamada teorias de motivação de processo, né?
Se você souber quais são as teorias de conteúdo, de motivação, de processo, você já acerta em torno de 5% de todas as questões de concurso. Ou seja, isso aqui, mesmo sendo um assunto bastante subjetivo, mas pelo tipo de abordagem do professor Luiz, eu estou transformando esse assunto bastante objetivo. E se você seguir a nossa regrinha, cara, você vai longe, né? Vamos lá. O administrador deve conhecer as necessidades humanas, porque nós estamos estudando administração. Gestão de pessoas, mas é administração. Qual que é o objeto de estudo da ciência da administração? O objeto de estudo da administração nada mais é que o quê? As organizações públicas, privadas, hospitalares, educacionais, enfim, diversas entidades, né? Organizações. E o administrador administra o quê? Pessoas. E essas pessoas têm necessidades. E essas pessoas, tendo necessidades, elas vão ter que ter o quê? Tem a motivação humana, motivo para agir, né? Ou seja, nós temos aqui, né? Compreensão do comportamento humano nas organizações e objeto de estudo. E para compreender isso, nós temos aí nada mais e nada menos que 15 teorias que eu selecionei para vocês, né? Então, tudo isso, qual que é o objetivo, gente? O objetivo é o desempenho apropriado, alto desempenho, maiores resultados organizacionais, né? E para ter esse desempenho, a teoria vai dividir em 2 grandes blocos, né? Primeiro, pessoa, motivos internos, né? Não, a pessoa tem esse motivo interno, tem um motivo para desempenhar. Então, motivos internos da pessoa e, claro, nós temos o que também? Nós temos algo que pode ser gerenciado, que é um processo, uma situação ambiental, motivos externos. Então, a motivação, o desempenho das pessoas e das organizações estão aí diretamente vinculados os motivos internos, que é de cada pessoa, e os motivos externos. Motivos internos, vem comigo aqui. Motivos internos são as necessidades, aptidões, interesses, valores e habilidades da pessoa que a fazem capaz de realizar certas tarefas e não outras, que fazem sentir-se atraída por certas coisas e evitar outras, que fazem valorizar certos comportamentos e menosprezar outros. São os impulsos interiores de natureza fisiológica, psicológica, afetados por fatores sociológicos, como grupos ou comunidade, né? Que a pessoa faz parte, figura 12.2. E essa aqui que é a figura 12.2, lá do livro do professor Maximiano, né? Faltas pessoais que influenciam a motivação e o desempenho, né? Primeiro, aptidão e habilidade. Puxa, eu tenho habilidade para tal coisa, então eu vou sentir mais motivado em fazer determinada coisa. Atitudes e interesses, né? Eu quero fazer parte daquele grupo, então você vai se motivar para fazer parte daquele grupo e você vai ter um comportamento necessário. Necessidades e frustrações, né? Uma das necessidades importantes são as fisiológicas de segurança, tá certo? A gente vai estudar isso, fisiológica e segurança da pirâmide de Maslow, né? Ou seja, toda essa teoria da motivação é muito importante para as organizações, porque nós temos 2 eixos aqui, competência, né? E nós temos motivação. Eu conheço o cara, quando eu era servidor público, tá? Que o cara tinha mestrado, doutorado, o cara sabia tudo, cara. Ou seja, o cara tinha um alto nível de competência. Só que ele tinha um baixo nível de motivação. Tá? Então era um talento retido, cara, né? Era um pródigo, né, cara? Um cara ali, né? Então isso é muito importante para organizações, né? Então nós temos isso, cara. Então, para você ter um alto desempenho, o cara tem que ter uma competência elevada e ele tem que estar motivado na sua tarefa. Por exemplo, o cara lá, ele está aqui nessa posição, tem uma elevada competência, mas ele está desmotivado, né? Pessoas com treinamento e experiência, mas sem motivação, ou seja, sem produzir resultados. Olha por que isso é importante para gerenciar pessoas, né? Vamos lá, agora o cara tem pouca competência e pouca motivação, está nesse quadrante aqui. Pessoas sem motivação, treinamento e experiência, né? Normalmente, pessoas que estão nesse bloco aqui, elas têm que ser descartadas da organização, né? Agora, o cara é um esforçado. O cara tem pouca competência, porque tem pouco treinamento, pouca experiência, e ele é altamente esforçado. Ele vai aprender.
Pessoas motivadas, mas sem treinamento e experiência, né? Está nesse bloco aqui. E o outro campo, que é o ideal, pessoas motivadas, experientes e altamente capacitadas, né? Então, as organizações que conseguirem enquadrar o seu quadro de pessoal nesse quadrante aqui, serão aí as pessoas aí, serão as organizações que vão produzir muito, né? Isso aqui a gente vai estudar bastante, quem trabalha muito em relação a isso é o grid gerencial. A gente vai estudar esse grid gerencial do Blake e do Moulton, né? Em uma aula específica. Então, isso aqui é só para dar uma deixa para vocês a importância do assunto. Tá? Motivos externos que podem levar a pessoa a se motivar. Tem? Claro que tem. Vamos lá, né? Os motivos externos são estímulos ou incentivos que o ambiente oferece, ou objetivos que a pessoa persegue, porque satisfazem a necessidade, despertam um sentimento de interesse ou representam a recompensa a ser alcançada, né? Normalmente, os motivos externos estão relacionados às teorias de processo motivacionais, né? São exemplos de fatores e motivos externos para motivar. Desafio proposto pelo gerente de vendas, né? Um cara chega lá e fala o seguinte: está aqui, cara. A sua meta desse mês é essa, está aqui. Corre atrás. Você tem todas as condições de fazer isso, né? Olha a teoria de objetivos de Locke, né? Outro motivo externo para motivar. Escala da progressão salarial, né? Outra, a perspectiva de ganhar comissão sobre vendas ou uma viagem ao exterior como prêmio de produtividade, né? Resumindo, nós vamos estudar dois grandes blocos de teoria de motivação. Uma que é de conteúdo e a outra que é teoria de processo. Na teoria de conteúdo, procuro explicar quais os fatores que motivam as pessoas. Aí temos muito vinculado ao quê? Às necessidades. E a teoria de processo, ela vai encarar a motivação, procura explicar como funciona a motivação, né? Como é que vai funcionar, né? Aí uma teoria de processo muito cobrada é do Victor Veron, da expectância, né? Que tem lá a expectativa, a instrumentalidade e a valência, né? Então, a motivação ela é um processo, né? Bacana, ok? Professor, quais são as teorias, né? Então é o seguinte, essa teoria da motivação, a gente vai estar falando aqui 10, 15 minutos aí, é uma introdução, é muito rápido, não é suficiente. Para esse assunto ser completo, para que você aprenda de forma definitiva e tenha condições de acertar qualquer questão de prova, você tem que assistir mais 15 aulas. Professor, 15 aulas é muita coisa, cara. Eu sou o professor Luiz. Eu tirei da minha cabeça uma palavra, uma postura comportamental chamada de auto-engano. Tá? O auto-engano arrebenta com a vida do concurseiro, porque você acha que aprendeu, você acha que sabe, e chega no dia da prova, na hora da prova, você percebe que você não sabia nada. Então, para você saber de verdade, você tem que seguir esse roteiro. Tá? Então, primeira teoria da motivação que você tem que estudar. Maslow, teoria da hierarquia de necessidades. Tá? Abraham Maslow. Tem uma aula completa sobre isso. Tá? E cada aula dessa aqui, cara, é uma aula que eu me esforcei muito, mas muito mesmo. Aulas com exercícios, com casos concretos, com bastante explicação, cara, fantástica. 2, Heisberg, teoria dos 2 fatores, né? Aí nós temos fatores higiênicos e fatores motivacionais, né? Terceiro, MacGregor, né? Douglas MacGregor, teoria X e teoria Y, né? Muito importante também. Temos aqui McLeod, a teoria das necessidades adquiridas, e nós temos aí a teoria ERC, tá? De Adolf Hefter, né? A teoria do ERC, né, é uma complementação, um aperfeiçoamento de Maslow, né? Maslow disse o seguinte, que nós temos 5 necessidades, né? Necessidades fisiológicas, de segurança, sociais, estima e autorrealização. O Aldofer, né, ele vai reduzir em 3, tá? Em 3 necessidades, né? Essas aqui, né, são as teorias que nós chamamos de teoria de conteúdo. Nós vamos estudar cada uma dessas, né? Professor, como é que costuma cair na prova, né? Ele costuma colocar um comando da questão e perguntar para você dessas características, quem que é o teórico, qual que é a teoria. Então, você tem que vincular aqui o nome da teoria
e quem que é o responsável por essa teoria. Tá? Então, a primeira coisa básica que eu não tenho que saber. Vamos lá, teoria da equidade, do justo e do injusto, onde ele vai comparar um processo de justiça dentro das organizações para a motivação das pessoas. Temos aí a teoria da expectância. Tá? Também a teoria da equidade e da expectância já são teorias de processo, cobrado muito em concurso público, tá certo? A teoria da expectância aí é uma mais cobradas, né? Onde você tem a expectativa, aí você tem a instrumentalidade. Você gera uma expectativa porque você acha que vai ter um ganho. Instrumentalidade é fazer acontecer. E a valência você vai comparar se aquele ganho realmente ali satisfez as suas necessidades, né? Então, de Veron, temos aqui teoria do relacionamento de objetivo de Locke, né? Temos a teoria do reforço, de Snyder, né? A teoria do reforço é muito legal, né? Aí ele fala o seguinte, para motivar as pessoas, nós temos que ter reforço positivo e reforço negativo. Reforço positivo, o cara teve um comportamento bom, teve um resultado bom, você tem que, opa, bacana, legal, né? Reforço positivo para fazer com que o cara, repita esse comportamento, né? Reforço negativo, o cara pisou na bola, você vai punir o cara, você vai dar alguma coisa, você vai fazer para evitar esse tipo de comportamento, né? Kurt Lane, dinâmica de grupo, motivação, tá? Processo de mudança também, Kurt Lane, a gente vai falar nessa aula aqui, tá? Aqui, Kurt Lane, por exemplo, tem recongelamento, descongelamento, mudança, Kurt Lane. A gente vai falar sobre esse cara aqui, dessa aula aqui. Sistemas administrativos de Likert, né? Autoritário benevolente, coercitivo, autoritário benevolente, participativo. Nós temos aí a 12ª aula, teoria 3D de Redin. 13º, Blake Moulton, né, que é grid gerencial. Tá, o Redin e o Blake gerencial estão relacionados ao processo de liderança. Nós temos a de Auchi, William Auchi, teoria Z, que você pode perceber que ela é uma decorrência do Douglas MacGregor da teoria X e teoria Y. E, finalmente, nós temos Chris Agers, o contínuo da maturidade, desenvolvendo aqui muito desenvolvimento organizacional. Ou seja, só por esse slide aqui, você já consegue acertar várias questões de concurso. Professor, o que eu tenho que saber? Você tem que saber o nome das teorias e você tem que saber quem são os responsáveis por ela. Isso você é importante. Professor, e agora? Agora a gente vai estudar nesta sequência todas essas aulas. Cada aula eu procurei trazer vários exercícios para fixar o conteúdo. Não foram aulas tipo médico, aquela consultoria de médico rápida. Tá? São aulas aí, e também não tem enrolação, bastante objetiva. Aulas aí que o meu foco foi trazer os principais assuntos cobrados em prova para vocês, para deixar eles competitivos, ok? Gente, isso aqui não é auto-engano, isso aqui é o estudo real, assim que passa em concurso, assim que você aprende. E você vai aprender isso não só para o concurso, você vai aprender para a sua vida, pode ter certeza. Bacana? Ótimo, né? Encerrando essa aula, Mintzberg, né, Henry Mintzberg, um grande administrador, falou o seguinte: basicamente a gestão significa influenciar a ação, liderança. Gestão é sobre ajudar as organizações e as unidades fazerem o que tem que ser feito, o que significa ação, né? Aí, ó, Mintzberg, né? Olha aí, bacana. Mintzberg, grande administrador, grande teórico da administração, Henry Mintzberg. Tá certo, meus amigos? Forte abraço, fique com Deus e espero vocês. Fui. Clique like.